revista do segundo advento, e arauto do sábado. O sábado. Agora desponta através do céu e da terra o dia de sábado, época auspiciosa, salve, com alegre canção. Teu feliz retorno celebramos aqui embaixo, enquanto, embora em mais elevados e ainda harmoniosos acordes, coros angélicos, o teu bem-vindo cantam lá no alto. Sim, tu és bem-vindo, pois o teu santo domínio aplaca o tumulto selvagem da alma aflita e suavemente sussurra a paz. O coração entristecido rejubila a tua aproximação, e espíritos cansados, avivados por teu sopro sagrado, revivem e sorriem. Da visão arrebatada o mundo se desvanece, e santos em doce união se aproximam do céu. Tu, príncipe dos dias, expressamente feito para o homem. Oh, se tivéssemos harpas seráficas, cantaríamos teu louvor. Em números dignos do tema exaltado, nós nos elevaríamos superiores à hoste angélica, e a sua inspirada melodia superaríamos, pois esta manhã sagrada para nós resplandece. Pobres peregrinos vagueando em meio à profunda escuridão da terra, para nós, pela mão criadora foi dado este caro memorial do amor criador, este farol aceso junto ao trono ardente, rasgando as mais profundas sombras da noite e espalhando ao longe radiante claridade celestial no caminho sombrio. Nós atribuiremos a Deus a glória devida, honraremos aquele que se assenta no trono, e nos regozijaremos diante dele, pois o seu nome está exaltado muito acima de todos os deuses. Honra, poder e majestade são dele. A criação traz sua assinatura divina, e atesta em alta voz a grandeza de seu poder, antes que o antigo tempo tivesse iniciado seu curso medido. Quando a terra em embrião apareceu, informe e vazia, quando o silêncio reinava e a noite universal cobria o seio do poderoso abismo, então partiu o mandado, a palavra criadora, levado no sopro da divindade ao longe, atravessou a escuridão ecoante, nem voltou vazia, a natureza despertou, respondendo ao chamado, e brotou para a vida em todas as suas variadas formas, e na aprovação do Deus sorridente. Exultante, o seu majestoso curso começou. 6 dias, o Todo-Poderoso trabalhou com sua palavra, mas agora cessaram seus labores, e anunciados, pelo claro hino das estrelas da manhã, coroados de glória excessiva, brilharam nas alturas. A primeira manhã sabática, para saudar sua alvorada, todo o céu uniu-se em cântico universal, melífluas vozes encheram o ar perfumado, acompanhadas por harpas de suavíssimo som, entoando os louvores do amor criador e as brilhantes glórias do dia de descanso. Dia memorável. Seu primeiro observador foi ele, o alto e sublime, cujo temível nome resplandece como um selo em sua fronte sagrada, somente por ele ordenado e santificado, e com sua bênção abençoado para sempre, quando do monte sagrado, cujo cume nublado e base trêmula proclamaram a terrível grandeza de seu hóspede sublime, em tons de trovão saiu a lei real, a vontade de Deus, ao homem, dada a conhecer em 10 mandamentos, naquela manhã terrível, enquanto até o seu centro sacudiu-se, a firme terra, e Israel em desespero. Desviou-se da visão temível, nem pôde suportar a voz daquele que falava, o grande decreto. Imutável foi passado a todos os de baixo. 6 dias se fará trabalho, mas no 7º, que é o sábado do Senhor teu Deus, tu e todos os teus descansareis, pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra e tudo o que neles há, e descansou no 7º e o santificou. Sobre este grandioso fundamento, firme permanece o sábado do Senhor. E quem és tu, que ousadamente sonhas em derrubar este edifício, e sobre suas ruínas erguer o teu próprio, tuas mentiras, teu sacrilégio? Homem míope, podes tu ordenar inumeráveis mundos a partir do nada? Ou podes tu trovejar com uma voz como a dele? Então poderias pensar em mudar a lei divina. Reconhece tua fraqueza, e sabe que Deus é forte e zeloso de sua glória, e quem ousa
com mão ímpia tocar sua alta honra, provará sua indignação e provará sua ira. Bendito dia todo imortal, ele permanecerá, inabalável em meio à contenda de línguas mortais, inabalável em meio à ruína do mundo, e enquanto a eternidade, seus poderosos anos, rolará incontáveis sobre a terra renovada, refulgente brilhará no fulgor da glória ao meio-dia, por nações que são salvas, observado para sempre. Paris, Maine, dezembro de 1850. Harriet Newell Stevens. História do Sábado. Continuação. O sábado desde a Reforma. Com o início da Reforma, um novo espírito de investigação religiosa foi despertado. Quase todo ponto da prática cristã foi trazido em consideração, e não foi dispensado até ser aprovado ou rejeitado. Entre os assuntos para discussão, encontramos o sábado introduzido desde cedo e minuciosamente examinado. Havia então 3 principais pontos de vista mantidos por diferentes classes de reformadores, os quais merecem particular atenção. 1. Houve uma classe de reformadores que, apoiando-se somente na suficiência da fé e na gratuidade do Evangelho, tremiam ao pensar em impor regras sobre os homens e pareciam temer o termo lei. Estes declararam que a lei do sábado havia sido abolida, que o domingo não era sábado, mas apenas uma festividade da igreja que tinha sido estabelecida e poderia ser alterada ao seu prazer. Para que não sejamos tidos por errados aqui, bem como para dar um entendimento mais completo das opiniões daquele tempo, apresentaremos as afirmações de alguns desses homens. Catecismo do Bispo Cranmers, DC 1548 diz: os judeus foram ordenados no Antigo Testamento a guardar o dia de sábado, e eles o observavam a cada 7º dia, chamado o sábado, ou o dia de sábado. Mas nós, homens cristãos, não somos obrigados a tais mandamentos na lei de Moisés, e, portanto, não mais guardamos o sábado, ou o sábado como os judeus faziam, mas observamos o domingo e alguns outros dias, conforme os magistrados julgarem conveniente. William Tyndale diz, em sua resposta a More, capítulo 25, nós somos senhores sobre o sábado, e podemos mudá-lo para a segunda-feira, ou qualquer outro dia, como virmos necessidade, ou podemos fazer de cada 10º dia um dia santo, apenas se virmos motivo para isso. Podemos fazer 2 a cada semana, se fosse conveniente, e um só não fosse suficiente para instruir o povo. Também não houve qualquer causa para mudá-lo do sábado, senão para fazer diferença entre nós e os judeus, e para que não nos tornássemos servos do dia segundo a sua superstição. Bullinger, sobre Apocalipse capítulo 1 verso 10 diz: as igrejas cristãs observaram o dia do Senhor, não por qualquer mandamento de Deus, mas de acordo com sua livre escolha. Melanchthon diz: o dia do Senhor, desde a era dos apóstolos, tem sido um dia solene. Não obstante, não encontramos o mesmo ordenado por qualquer lei apostólica, mas deduz-se daí que a sua observância era livre, porque Epifânio e Santo Agostinho testificam que no 4º e no 6º dias da semana eram realizadas assembleias da igreja, assim como no dia do Senhor. A Confissão de Augustin, redigida por Melancion e aprovada por Lutero, diz: ensinamos que as tradições não devem ser condenadas quando têm um fim religioso, a saber, tradições concernentes a dias santos, o dia do Senhor, a festa da Natividade, a Páscoa, etc. Estas passagens claramente anulam o sábado e colocam a observância do dia do Senhor sobre a base da autoridade humana. Nos livros de alguns autores antigos que adotaram estas visões, podem ser encontradas frequentes referências a uma dificuldade que os levou a negar a perpetuidade do sábado. Bispo White, em 1635, diz: se o 4º mandamento, concernente à guarda do 7º dia, é moral e perpétuo, então não o é com respeito ao 1º e ao 8º dia, pois o preceito requer a observância daquele único dia que especifica nesse mandamento.
Ao falar do dia do Senhor, ele diz: cada dia da semana e do ano é do Senhor, e o domingo não é mais o dia do Senhor pela lei do quarto mandamento, do que a sexta-feira, pois o dia do Senhor desse mandamento é o sábado. Em cada uma destas citações, parece ter-se sentido que era inconsistente permitir a perpetuidade do sábado sem guardar o sétimo dia. Mas retornar a este antigo dia e guardá-lo em companhia dos judeus parecia uma mudança demasiado grande. Daí, a abrogação da instituição foi afirmada como o modo mais fácil de escapar do dilema. John Milton, falando desta dificuldade, diz: se nós, sob o Evangelho, devemos regular o tempo do nosso culto público pelas prescrições do Decálogo, certamente será muito mais seguro observar o sétimo dia, de acordo com o expresso mandamento de Deus, do que, pela autoridade de mera conjectura humana, adotar o primeiro. Outra influência que levou à rejeição do sábado por estes homens foi a visão a seu respeito que era sustentada pela Igreja Romana. Quando os líderes da Reforma se separaram daquela igreja, alegava-se que todos os seus dias festivos, incluindo o domingo, eram mais santos do que outros dias, não somente em relação ao uso que deles se fazia, mas por uma santidade natural e inerente com que julgavam estar investidos. Além disso, muitas e nocivas restrições haviam sido impostas às consciências do povo de Deus, até que aqueles se tornaram dias de punição, mais do que de prazer e proveito santo. Vendo isto, reagiram, fugiram do seu verdadeiro propósito e, tendo sido usados como meio de fortalecimento do poder papal, não é de se admirar que tenham sido completamente descartados. Ansiosos por escapar de um erro, abraçaram outro igualmente perigoso. 2. Mas outra classe de reformadores, provavelmente um tanto receosos das consequências daquelas noções frouxas às quais acabamos de nos referir, considerando que o sábado foi dado no paraíso, repetido no Sinai e colocado entre os preceitos do Decálogo, declararam que ele deve ser moral em sua natureza e perpetuamente obrigatório. Mas, tendo admitido a sua perpetuidade e tendo fundamentado suas reivindicações sobre o quarto mandamento, o modo de explicar e impor a mudança do dia apresentou um obstáculo à difusão desta visão. Como isso foi removido, que respondam suas próprias palavras. Dr. Bound, em 1595 diz: o quarto mandamento é simplesmente e perpetuamente moral, e não cerimonial, em todo ou em parte. Richard Byfield, 1630 diz: o quarto mandamento é parte da lei da natureza, e assim, parte da imagem de Deus, e não é mais capaz de conter uma cerimônia do que Deus o é. Depois ele acrescenta: a instituição do dia do Senhor está claramente na obra da ressurreição de Cristo, assim como a instituição do sétimo dia estava na obra de finalizar a criação. A ressurreição aplica e determina o sábado do quarto mandamento ao dia do Senhor. Tal foi o curso de raciocínio adotado por esta classe de pessoas. Tendo estabelecido a moralidade e perpetuidade do sábado por meio da Escritura e trazido as sanções da Palavra de Deus para sustentá-los, aplicam tudo isso ao apoio de uma instituição cuja existência e tempo de observância se infere da ressurreição de Cristo. É fácil ver qual deve ter sido a consequência. 3. Pode-se encontrar uma terceira classe entre os disputantes acerca do sábado que se esforçaram, pela estrita adesão às Escrituras, para escapar das dificuldades e inconsistências nas quais outros haviam sido levados. Eles sustentaram a primitiva instituição do sábado, sua moralidade e perpetuidade, como se depreende do fato de estar colocado no Decálogo, e do sétimo dia da semana, como parte essencial e necessária do mandamento. Theophilus Brabourne, em 1628, diz: 1. O quarto mandamento do Decálogo é um preceito divino, simples e inteiramente moral, não contendo nada de legalmente cerimonial, em todo ou em parte, e, portanto, a observância semanal dele deve ser perpétua e continuar em pleno vigor e virtude até o fim do mundo. 2.
O sábado, ou o sétimo dia da semana, deve ser um dia santo perpétuo na Igreja cristã, e a observância religiosa deste dia obriga os cristãos sob o Evangelho, assim como obrigava os judeus antes da vinda de Cristo. 3. O domingo, ou dia do Senhor, é um dia comum de trabalho, e é superstição e culto voluntário fazer dele o mesmo que o sábado do quarto mandamento. Essas opiniões foram defendidas por Braborn em 2 volumes, que apareceram, um em 1628 e o outro em 1632. Nunca foram respondidas à satisfação de muitas mentes sinceras. É verdade que uma resposta foi tentada, mas essa resposta, esforçando-se principalmente em provar que tal doutrina é repugnante à sentença pública da Igreja da Inglaterra e à sentença dos teólogos que viveram no início da Reforma, não podia satisfazer aquele que cria que as Escrituras eram uma regra suficiente de fé e prática. A esses volumes poderiam ser acrescentados outros que apareceram logo depois e cujos resultados, testemunhas vivas, têm confirmado desde aquele tempo até agora. Foi enquanto a discussão acabada de mencionar ainda estava em andamento que o rei Jaime, em 1618, publicou seu livro dos esportes para o domingo, no qual se declara que, pela rigidez de alguns magistrados e ministros em vários lugares deste reino, em impedir o povo de suas recreações no domingo, os papistas neste reino eram assim persuadidos de que nenhuma diversão ou recreação honesta era tolerável em nossa religião. Por isso, aprouve a Sua Majestade publicar sua declaração, que para a recreação lícita de seu bom povo, seu desejo era que, após o término do serviço divino, eles não fossem perturbados, impedidos ou desencorajados de qualquer recreação lícita, como dançar, homens ou mulheres, arco e flecha para homens, saltar, pular ou qualquer outra dessas recreações inocentes, nem de ter jogos de maio, festas de Pentecostes, ou danças moris, ou levantar mastros de maio, ou outros esportes usados junto com esses, contanto que se realizassem em tempo devido e conveniente, sem impedimento ou prejuízo do serviço divino. Isso foi em parte destinado, provavelmente, a contrariar o que então se chamava de noção puritana, e pode ser considerado como expressando a opinião da Igreja da Inglaterra naquele tempo a respeito da correção do dia. O mesmo foi republicado em 1633 por Carlos, cujo efeito real sobre a prática dos homens não é fácil de determinar. É evidente que uma reação em favor da instituição já havia começado, e o zelo do puritanismo sobre este assunto, unido à influência do sabatarianismo, afetou quase todo o corpo da Igreja da Inglaterra. O puritanismo e o sabatarianismo merecem o crédito de terem preservado para aquele país a consideração pelo dia de descanso, o que os eleva infinitamente acima de muitos outros países protestantes. Se eles tivessem tomado como base as Escrituras, o resultado dificilmente poderia ser previsto. Pelo que aqui foi dito a respeito da observância do sábado após a Reforma, não se deve supor que não houvesse vestígios dele desde a era cristã até aquele tempo. Crê-se que sempre houve cristãos em todas as épocas que guardaram santo o sétimo dia. Durante os 3 primeiros séculos da Igreja cristã, o sábado parece ter sido quase universalmente guardado. Foi geralmente guardado na Igreja Oriental por 600 anos, e daquele tempo em diante até o presente, podem ser encontrados frequentes vestígios de guardadores do sábado, seja na história de indivíduos, seja nos atos de concílios contra aqueles que o guardavam. Essas menções se estendem até o tempo da Reforma, e são tão frequentes quanto as referências ao primeiro dia da semana, sob o título de Dia do Senhor. Quando entramos naquele período de reforma, encontramos que guardadores do sábado aparecem na Alemanha no final do século XV, ou no início do século XVI, de acordo com a obra Picture of All Religions, de Ross. Por isso devemos entender que o seu número era tal que levou à organização e atraiu atenção. Um número deles formou uma igreja,
e emigrou para a América no início do povoamento do país. Havia guardadores do sábado na Transilvânia, entre os quais estava Francis Davides, primeiro capelão da corte de Sigismundo, o príncipe daquele reino, e depois superintendente de todas as igrejas da Transilvânia. Na França também havia cristãos desta classe, entre os quais estava Monsieur de la Roque, que escreveu em defesa do sábado contra Bossuet, o bispo católico de Meaux, mas é difícil determinar até que ponto este dia era observado naqueles países. Na Inglaterra, encontramos guardadores do sábado muito cedo. Dr. Chambers diz: eles surgiram na Inglaterra no século XVI, do que entendemos que então se tornaram uma denominação distinta naquele reino. Eles aumentaram consideravelmente no século XVII, e descobrimos que, em direção ao final daquele século, havia 11 igrejas florescentes em diferentes partes do país. Entre aqueles que sustentaram esta visão estão alguns nomes de distinção. Theophilus Brabourne foi chamado perante a corte da Alta Comissão, em 1632, por ter escrito e publicado livros defendendo as reivindicações do sétimo dia. Um certo Trask foi, aproximadamente na mesma época, examinado na Câmara Estrelada, onde parece ter ocorrido uma longa discussão sobre o assunto. Quase 30 anos depois disso, John James, pregador de uma congregação guardadora do sábado no leste de Londres, foi executado de forma bárbara, sob uma variedade de acusações, entre as quais estava a de guardar o sábado. 20 anos mais tarde ainda, Francis Bampfield morreu em Newgate, mártir da não conformidade, especialmente como alguém que não pôde se conformar na questão do sábado. É desnecessário mencionar outros nomes, ou falar particularmente de Edward Joseph, Dr. Joseph e Dr. Samuel Stennett, John Malden, Robert Cornthwaite e outros, que escreveram e sofreram em prova de seu apego a esta verdade. Mas o sábado encontrou grande oposição na Inglaterra, sendo atacado tanto do púlpito quanto da imprensa, por aqueles que estavam ligados à igreja estabelecida. Muitos homens eruditos e talentosos se envolveram na discussão de ambos os lados da questão. É evidente que os opositores da reforma sentiram-se incapazes de se defender contra a força de talento e da escritura apresentada contra eles. Portanto, como em casos semelhantes, incitaram os poderes civis a conter o progresso dos dissidentes, aprovando o famoso Ato do Conventículo. Por esta lei, aprovada em 1634, foi estabelecido que, se qualquer pessoa, acima de 16 anos de idade, estivesse presente em qualquer reunião de adoração diferente da Igreja da Inglaterra, onde houvesse mais de 5 pessoas além da família, pela primeira ofensa deveria ser presa por 3 meses, ou pagar 5 libras. Pela segunda, a penalidade era dobrada, e pela terceira, deveria ser banida para a América, ou pagar 100 libras esterlinas. Este ato foi renovado em 1669, o qual, além das penalidades anteriores, tornava a pessoa que pregasse sujeita a pagar uma multa de 20 libras, e a mesma penalidade era imposta a qualquer pessoa que permitisse uma reunião em sua casa. Os juízes de paz eram autorizados a entrar em tais casas e prender tais pessoas, e eles eram multados em 100 libras se negligenciassem fazê-lo. Estes atos eram extremamente opressivos para aqueles que guardavam o sábado. Muitos de seus ministros disfarçados foram tirados de seus rebanhos e confinados na prisão, alguns dos quais sucumbiram sob seus sofrimentos. Essas perseguições não apenas impediram os que guardavam o sábado de se reunirem, mas também dissuadiram alguns que abraçaram suas opiniões de se unirem a eles e desencorajaram outros de investigarem o assunto. Atualmente o sábado não é tão extensamente observado na Inglaterra como antigamente, mas a extensão da guarda do sábado não pode ser determinada pelo número e magnitude das igrejas, seja ali ou em outros países, pois muitas pessoas vivem na observância do sétimo dia e permanecem membros de igrejas que se reúnem no primeiro dia, e um número ainda maior reconhece a sua correção.
mas se conforma ao costume mais popular de guardar o primeiro dia. Quanto ao tempo em que o sábado se tornou objeto de atenção deste lado do Atlântico, não podemos dizer com certeza. A intenção dos primeiros colonos da Nova Inglaterra era desfavorável ao sábado. O pobre cristão que na Itália havia sido banido para este país por sua observância não pôde encontrar refúgio entre os pais peregrinos. As leis de Rhode Island foram mais tolerantes e observadores do sábado apareceram pela primeira vez em Newport, nesse estado, em 1671. A causa do sábado ganhou gradualmente força neste país a partir daquele período, mas encontrou muita oposição ao seu progresso, até mesmo em Rhode Island. Estava em oposição à prática geral dos cristãos, razão pela qual caiu sobre ele um opróbrio, e aqueles que guardaram o sábado foram censurados como judaizantes e classificados com os judeus. Além disso, foram submetidos a grande inconveniência em suas ocupações, especialmente em cidades e vilas. Em Connecticut, as leis eram intolerantes e opressivas contra a causa do sábado. Em nenhum momento parece ter havido neste país qualquer agitação geral sobre este assunto. Os defensores do domingo evitaram ao máximo possível sua discussão, de modo que aqueles que observaram o sábado tiveram pouquíssimo encorajamento, segundo supunham, para tentar estender seus sentimentos, mas a propagação de suas opiniões não dependeu exclusivamente de seus esforços. A versão comum inglesa da Bíblia tem sido encontrada, em muitos casos, como um meio suficiente de converter homens ao sábado. Igrejas observando e se reunindo no sábado foram fundadas em Rhode Island, Connecticut, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Virgínia, Carolina do Sul, Geórgia e na maioria dos novos estados, abrangendo, segundo se supõe, uma população de 40 ou 50 mil. Folheto do Sábado, número 4. Continua Revista do Segundo Advento e o Arauto do Sábado, série audiobook no YouTube. Se este conteúdo foi uma bênção para você, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos estudos bíblicos e audiobooks dos pioneiros. O PDF deste estudo está disponível em nosso grupo do WhatsApp. O link de acesso ao grupo encontra-se na página inicial do canal. Faça parte conosco da preservação das verdades eternas do Adventismo histórico.